Você sabia que daqui a 13 anos, em 2025, a falta de água afetará 1 em cada 5 países, atingindo mais de 3 bilhões de pessoas, segundo previsões da Organização das Nações Unidas? E que para a ONU, os principais problemas a serem enfrentados nesse sentido são a irrigação agrícola e a universalização do saneamento básico? Para isso, a organização aponta que os países precisam ter leis firmes quanto ao uso da água e ensinar uns aos outros as melhores práticas para a preservação desse recurso natural. Isso foi o que ficou acertado no Fórum Mundial da Água, realizado este mês na França, que inclusive será tema de uma audiência pública aqui na Câmara daqui a pouco. E nós, do Manhã do Parlamento, nesse Dia Mundial da Água, também vamos debater esse tema. Para isso, vamos conversar com Jussara Cabral Cruz, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, doutora no assunto, professora na área de Gestão de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Jussara. Seja bem-vinda aqui ao Manhã no Parlamento. Bom dia, Daniele, né? Daniele e Dini. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, o Brasil, ele tem 20% da água potável no mundo, né? Ou seja, é 1 em cada 4 litros, né? 1 em cada 5 litros, perdão. 1 em cada 5 litros. Na sua opinião, o país está conseguindo desenvolver ações que preservem esse recurso natural que é tão valioso? Olha, o que nós podemos dizer, né? Apesar de nós termos toda essa quantidade de água, ela não é distribuída uniforme em todo o país. Então, nós temos regiões com muita carência e regiões com bastante abundância. E ainda, sobrepondo a esses pontos, nós temos a questão de que boa parte dessa água nós não estamos sabendo cuidar na sua qualidade. E, portanto, menos água ainda disponível para o uso. Quanto mais poluído, menos disponível. Professora Jussara, agora justamente por termos bastante disponibilidade de água potável, talvez não seja por isso que não tenhamos esse hábito de cuidar mais, de não usar tanto dessa água potável ou de reaproveitar, por exemplo? É uma questão bastante interessante, é uma questão bastante estrutural, né? À medida que as cidades foram crescendo e foram ocupando os espaços, elas foram crescendo desordenadamente, sem a infraestrutura adequada. E, portanto, muitas vezes não é o cidadão diretamente ocupado, mas sim a estrutura da sua cidade que não lhe permite. Se a cidade não tem a rede de coleta de esgoto, ou se ela tem a rede de coleta, mas não tem o tratamento, essa água vai acabar nos nossos rios contaminando. Então, nós temos um problema sério, estrutural, não só daqueles pequenos cuidados que são importantíssimos também, que é uma questão de educação da sociedade, mas nós temos que pensar que nós temos problemas estruturais importantes que dependem de ações, né, dos nossos governos, tanto em nível federal, estadual e municipal. Então, uma pesquisa que foi divulgada ontem pela SOS Mata Atlântica, em rios de 11 estados brasileiros, mostrou que 75% foram classificados como regular e 25% como ruim. Nenhum dos rios foi considerado bom ou ótimo. Isso causa alguma surpresa ou não? É isso mesmo e isso se repete no Brasil inteiro? Olha, para mim não é nenhuma surpresa. Porque se nós considerarmos, por exemplo, alguns dados estatísticos hoje do nosso país, nós temos 37% apenas do esgoto tratado. 62% vai para os rios. Então, fica difícil. A outra grande questão é a questão dos nossos resíduos sólidos, que também contaminam as águas. Nós temos lixões no Brasil inteiro. Eu estava lendo há pouco, né, nós temos uma legislação que diz que até 2012 nós teríamos que ter planos de gestão integrada de resíduos sólidos nos 5.565 municípios e em 14 eliminar os lixões. Em 2011, apenas 18 estados fizeram esses planos
e 23 municípios receberam financiamento para executar, fazer esses planos. Então, são coisas difíceis, são coisas complicadas. Eu diria que a grande coisa que nós poderíamos fazer são 3 pontos. É atacar o saneamento básico, isso inclui esgoto e resíduos sólidos, né? E capacitar pessoas, porque para fazer isso precisa um efetivo de pessoas que possam montar esses projetos, estruturar as campanhas. Então, nós temos também muita carência em capacitação. Então, uma coisa muito importante seria investir recursos nessa capacitação para que esses planos possam ser feitos, né? E que a gente possa acelerar um pouco mais o processo de melhoria dos nossos recursos hídricos. Pois é, professora Jussara Cabral, isso que a senhora acabou de falar não está previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, que entrou em vigor em 97, ou seja, tem mais de 10 anos que ela está aí em vigor. A questão dos resíduos sólidos, do tratamento da água, isso não está previsto? Falta alguma coisa para essa legislação ser bem executada? Então, a legislação nossa, ela é muito interessante e, inclusive, tem alguns ajustes, né, que melhoram esse texto que está em tramitação na Câmara. Mas a grande questão é que quando nós temos esses problemas, precisa de pessoas capacitadas, né, e precisa de recursos para executar as coisas. Então, uma dessas partes nós estamos hoje vivendo, você deve estar acompanhando na mídia, que hoje nós estamos com falta de profissionais nas áreas das engenharias, por exemplo, né? Então, nós estamos com falta de pessoal, precisamos mais capacitação, investir um pouco mais nisso, né? Que é a questão da educação, além de gerar mecanismos para buscar os recursos para aplicação no saneamento. Só que, por exemplo, nós sabemos que teve recursos sobrantes do saneamento que poderiam ter sido aplicados. Por que eles não foram aplicados, alguns desses recursos? Por falta de projetos. Por que nós temos falta de projetos? Muitas vezes porque está faltando as pessoas que poderiam fazer esses projetos para buscar os financiamentos. Então, na verdade, esse é um dos pontos assim importantes que a gente precisa debater. Então, mais do que mudar a legislação, que na opinião da senhora, pelo visto, não precisa, né? Não precisa mudar a legislação. O que precisa, na verdade, é capacitar as pessoas para usarem a legislação a seu favor. Exato. Mais do que mudar a legislação. Embora, como eu te disse, nós temos tramitando hoje no Congresso um projeto de lei que faz alguns ajustes na lei das águas, né? Importantes do meu ponto de vista, assim, na minha opinião pessoal, importantes que melhoram, dão mais poder à sociedade de decidir sobre a gestão, sobre os seus recursos hídricos, obriga os estados a ter um plano estadual de recursos hídricos e então fortalece. Essas medidas, elas visam fortalecer o próprio sistema, mas essa lei, para que ela possa ser efetivada, ela precisa de mais pessoas com conhecimentos, mais engenheiros, mais gestores públicos, que é uma capacitação para poder implementar melhor. Professora Jussara, rapidamente para a gente encerrar, a senhora acha que vai ser possível mudar a previsão da ONU de que em 2025, daqui a 13 anos, a falta de água vai afetar 1 em cada 5 países e atingir mais de 3 bilhões de pessoas? Essa pergunta que você me faz é bem difícil, né, de ver essa previsão. Otimismo, né, professora? Tudo vai depender de como nós implementarmos essas ações nos diferentes países. Lembrando sempre que a distribuição na água do planeta, ela é a distribuição da natureza. Então, a gente vai ter muitos lugares com abundância de água e outros lugares ainda com ausência. Mas as nossas ações, a forma de fazer a gestão dessa água, pode melhorar muito a situação dessa previsão, né?
Então, depende muito desse esforço enorme, né, de governança, de capacitação de gestores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá certo, então, muito obrigada, viu, doutora Jussara Cabral Cruz, por sua entrevista aqui amanhã no Parlamento, suas explicações. Bom dia, viu? Eu agradeço muito a oportunidade e um bom dia para todos.